bem, hoje a gente começa um projeto um pouquinho diferente aqui, pelo menos diferente no formato do que eu fiz até agora, e a gente vai falar sobre cinema. Hoje, especificamente, de um dos meus diretores favoritos e um que eu considero um dos maiores de todos os tempos, um dos mais radicais, um dos mais influentes, um dos que permaneceu mais relevante e por mais tempo. Eu digo isso porque os dois últimos filmes dele, já ali no alto do auge da maturidade, né, com mais de 80 anos, para mim foram dos melhores da década. Estou falando do Jean-Luc Godard, um aí dos grandes nomes da Nouvelle Vague, que é um movimento ali que revolucionou o cinema na década de 60, não só na França, mas que abriu portas aí para outros movimentos revolucionários, como o próprio cinema novo aqui do Brasil. Foi um diretor que, através dos filmes, influenciou bastante coisa. Foi através dele que eu comecei a me interessar até pelo próprio idioma francês. Foi através dos filmes dele que eu comecei a me inspirar para gravar vídeos, para escrever, enfim. Então hoje aqui a gente vai se limitar aos filmes que ele fez na Nouvelle Vague, que são 15 filmes. E eu vou ranqueá-los aqui de nível F até o nível S, né, que seria o maior aí. Então vamos lá. A gente começa aqui com A Bout de Souffle, que em português o título é Acossado. Assim, para um primeiro filme ele já chega pé na porta, chega revolucionando, já chega trazendo uma maneira diferente ali de pensar sobre cinema, e para mim esse de fato é um dos grandes filmes dele, e eu colocaria esse filme aqui no nível A. Baita filme, baita clássico. Quem não conhece os filmes do Godard, eu acho que deveria começar por esse aqui, e se gostar vai pro segundo, e se gostar vai pro terceiro, né? Eu acho que é um dos diretores que dá para seguir uma ordem cronológica, assim, até para identificando como ele foi evoluindo a maneira de tratar a linguagem do cinema. Une femme est une femme, Uma Mulher é uma Mulher. Primeiro filme estreando, pelo menos comercialmente, né? Estreando a Ana Karina. E de fato ela rouba a cena do começo ao fim. Para mim é uma das grandes atrizes, né? Não só da Nouvelle Vague, como do próprio cinema de todos os tempos. Não acho tão impactante, tão revolucionário, tão significativo, tão memorável quanto o A Bout de Souffle, apesar de ser um ótimo filme que eu também gosto de ver. Então eu colocaria esse segundo filme do Godard no nível B. Vivre sa vie, Viver a Vida em português. Aqui para mim é a melhor atuação da Ana Karina, da carreira dela. É um dos maiores filmes do Godard também, sem dúvida alguma, um baita clássico. Isso aqui, um banquete para qualquer cinéfilo. Gosto de muitas das cenas memoráveis que ele traz aqui. Baita filme do Godard também. E eu também colocaria ele aqui junto com A Bout de Souffle, no nível A, que são filmes aqui impecáveis. Em seguida, a gente tem Le Petit Soldat, Pequeno Soldado. Não é tão brilhante quanto esses anteriores aqui, mas a gente já tem um prelúdio ali de como seria o cinema do Godard, né? Um cinema político, um cinema poético e um cinema revolucionário. Eu acredito que ele se encaixa aqui no nível C. Então vamos colocá-lo aqui. Depois a gente tem Le Carabinier. É um dos filmes menos populares, menos conhecidos que o Godard fez nessa época da Nouvelle Vague. Por outro lado, eu gosto muito desse filme, porque dá pra sentir uma verdade, né? Dá pra sentir ali uma sensibilidade ao retratar ali a guerra. O Godard faz isso de uma maneira ali muito cativante, muito eficiente. Acredito que podemos colocá-lo no nível B aqui, junto com Une femme est une femme, mas acredito que é um filme tão bom quanto, talvez até um pouquinho mais, então vamos deixá-lo aqui. Muito bem. Em seguida temos
o lendário Le Mépris, O Desprezo, com a Brigitte Bardot. Cara, esse filme pra mim é um dos melhores de todos os tempos. Eu colocaria ali muito, muito, muito alto mesmo na minha lista de favoritos. Acredito que entre os 20, top 20 ali de todos os tempos. Eu amo do primeiro ao último quadro, eu amo a atuação da Brigitte Bardot, eu amo a direção do Godard, a participação do Fritz Lang, música do Michel Legrand, a maneira como o Godard trata a própria linguagem. É uma história de um casal ali bem triste, tratada de uma maneira bem poética, bem sensível e inesquecível. Isso aqui pra mim é favorito da vida, então eu não poderia colocar em um outro nível a não ser ali no nível S, porque isso aqui é obra-prima. Logo após Le Mépris, a gente tem Bande à part, que é um dos filmes aí mais massa do Godard, da Nouvelle Vague. Outro com a Ana Karina aqui, né? Foi uma parceria ali que rendeu muitos bons filmes. Esse aqui é um dos mais legais, é um dos mais cativantes ali também, daquele jeitão do Godard, né? Gosto bastante também, colocaria ele aqui no nível B. Tem ali momentos inesquecíveis na filmografia do Godard. A cena mais lendária é com certeza eles correndo ali dentro do Louvre, né? Então, ótimo filme também. Em seguida, a gente tem um que também tá lá na minha lista de favoritos da vida, Une femme mariée, Uma Mulher Casada em português, né? Filme fortíssimo dentro ali dos filmes que o Godard fez na Nouvelle Vague. Para mim, provavelmente uma das melhores direções do Godard. O filme que fica mais emblemático ali, o uso da montagem, o uso ali de linguagens específicas do cinema para poder contar ali uma narrativa e poder transmitir um sentimento, uma ideia, uma história. Filme ultra poético, super, super sensível, retratando ali o cotidiano e a realidade ali das mulheres na França naquela época, né? Então colocaria ele seguramente aqui também no nível A, junto dos outros clássicos ali que o Godard lançou nesse período, A Bout de Souffle e Vivre sa vie. Em seguida temos Alphaville. Confesso que é um dos que menos me surpreendeu, um dos que menos me cativou quando eu assisti pela primeira vez. Ainda acho que está um pouco atrás de todos os bons e ótimos filmes que ele fez anteriormente. Ali. Com o passar do tempo, eu fui gostando um pouco mais do filme, mas acho que hoje em dia ainda colocaria ele aqui no nível C, junto com Le Petit Soldat. Pierrot le Fou, que também figura aí entre os filmes mais populares do Godard, sem dúvida um dos filmes mais emblemáticos que ele fez ali, em pleno auge ali da Nouvelle Vague, com a Ana Karina, com o Jean-Paul Belmondo, e assim, é o Godard ali, uma explosão criativa, né? Os filmes mais potentes que ele fez ali nesse período, gosto demais também, e colocaria ele aqui entre outros bons filmes aqui no nível B. Depois temos aqui novamente um que é um dos meus favoritos aí de todos os tempos, Masculin Féminin, Masculino Feminino. Esse aqui pra mim é um dos melhores do Godard, da Nouvelle Vague e até além, um dos melhores ali da carreira dele. Cara, filme sobre juventude de Paris, a juventude ali dos anos 60, ótimas atuações, ótimos argumentos do Godard, como sempre, ótima direção, ótima linguagem ali cinematográfica, aquele jeitão, aquele filme repleto de símbolos, de ideias a todo momento ali. Colocaria ele seguramente aqui também com essas outras barra pesada aqui, esses outros faixa pretas no nível A, que com certeza é 10/10, sem dúvida. A gente tem mais um filme com a Ana Karina, Made in USA,
Porém, esse aqui é o último que ela trabalhou junto com o Godard. E aqui também é uma explosão de criatividade na direção, no argumento, no trabalho com os atores, na forma de usar a música, que sempre foi emblemático ali nos filmes do Godard, né? A forma de quebrar até a quarta parede, e coisa que ele faria constantemente, né? Em diversos outros filmes. Não tem como ser ruim, é infalível. Colocaria aqui ao lado Pierrot Le Fou, com um filme ali no nível B. A seguir temos um baita filme também que está muito, muito, muito alto na minha lista de favoritos da vida, que é Deux ou Trois Choses que je sais d'elle. Duas ou três coisas que eu sei dela, título em português. Esse aqui pra mim foi um filme divisor de águas, assim, não só na minha experiência com o Godard, não só na minha experiência cinéfila, mas de uma maneira bem mais ampla. Foi um filme bastante influente ali pra mim, e muito daquelas coisas que eu trouxe aí no começo do vídeo, né? Eu comecei a aprender francês por conta desse filme. Assim, a gente tem aqui o Godard narrando o filme de uma maneira bastante interessante. Ele é um filme inteiramente sussurrado, então a narração do Godard ali é sussurrada do começo ao fim, quase que antecipando aí a ASMR, né? Mas de um jeito assim, cara, inesquecível. Um filme que fala ali sobre um monte de coisas, né? Como o Godard costuma fazer. Ele fala sobre Paris, fala sobre mulheres, ele fala sobre capitalismo, ele fala sobre ser mãe, ele fala sobre diversas e diversas coisas. Obviamente também fala sobre muitas questões políticas ali. Cara, não tem jeito. Pra mim aqui é um dos melhores de todos os tempos. É um dos filmes que, falando do argumento, assim, é um dos mais eficientes do Godard, é um dos mais inesquecíveis, é um dos mais emblemáticos. É um baita filme, tem cenas ali, várias das cenas mais inesquecíveis da filmografia inteira do Godard estão nesse filme aí. Então, assim, trabalho com os atores também, genial, quebrando novamente ali a quarta parede. A gente tem situações em que o Godard começa até a provocar, né, a ir além ali do que é o filme, do que é a realidade, né, onde algumas perguntas os atores respondiam como o personagem e outras até como eles próprios, assim, dando a própria opinião sobre determinado assunto. Cara, não tem como. Isso aí pra mim forte demais. Inclusive durante alguns anos eu tive o hábito de reassistir esse filme no meu aniversário, né? Eu acredito que uns 2 ou 3 anos seguidos ali eu sempre revia no meu aniversário, porque era uma data muito especial para mim e eu queria passar esse dia em contato ali com um dos grandes filmes que eu mais gosto, assim, né? Então, sempre revia ele. Já não preciso falar mais nada, né? Isso aqui é nível S, sem dúvida alguma. Colocar ali ao lado do La Mépris, um dos melhores de todos os tempos. La Chinoise, a chinesa. Confesso que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu não estava tão preparado para tanto maoísmo, né? Tanto radicalismo político, tanto, enfim, marxismo. E aí quando eu digo que o Godard é um diretor que faz sentido a gente assistir cronologicamente, é porque se você se depara com esse filme aqui como a primeira experiência com o Godard, ele pode te pegar meio desprevenido, meio despreparado, porque ele metralha a gente de símbolos ali, de, enfim, posições que dá para enxergar isso sendo construído ao longo da filmografia dele até aquele momento, né? Só que se a gente começar por aqui direto, eu acho que dependendo até da posição política ali da pessoa, vai ser o pior filme da vida dela. Acho que ele consegue ser mais efetivo até no posicionamento político,
e até na forma como ele traduz as ideias ali para o cinema em diversos outros filmes que a gente tem na filmografia dele. Então eu deixaria La Chinoise também aqui no nível C com Le Petit Soldat e Alphaville. E, finalmente, o último filme que o Godard fez, pelo menos no que todo mundo considera ali, que foi o período da Nouvelle Vague, né? Que é o Weekend, que em português tem um nome aí de Weekend à francesa. Outro filme aqui que é um dos meus favoritos de todos os tempos, para mim é um dos melhores filmes que o Godard fez, não só nesse período ali da Nouvelle Vague, mas em toda a sua carreira. Para mim é um dos melhores filmes do mundo, é um dos mais caóticos, é um dos mais de clima ali mais pós-apocalíptico, é um dos mais políticos do Godard, é um cara, é um manifesto radical, é um filme pra guerra, é o Godard extremo. Eu acho que não teria uma maneira melhor e mais inesquecível e mais emblemática e mais potente dele encerrar esse período da Nouvelle Vague com Weekend de uma forma muito explosiva, com muita energia. Quando eu falo que ele é um dos diretores que se manteve mais relevante por mais tempo, isso aqui é um exemplo disso, porque ele tem filmes consagradíssimos, né, ao longo ali da Nouvelle Vague e, cara, conforme o tempo vai passando, ele não para de inovar, ele não para de provocar, ele está sempre na vanguarda do cinema, ele está sempre redefinindo como fazer cinema, o que é cinema, qual é o limite do cinema, qual o papel do cinema. E para mim aqui o Weekend é um dos maiores de todos os tempos. Eu acho que é um dos filmes que mais é um dos mais radicais dele. Só que nesse radicalismo é um dos que mais empolgam. Como é bom ter alguém tão autêntico assim, como é bom ter alguém que sabe traduzir as ideias, traduzir as paixões, traduzir os tesões que tem na vida em forma de arte. Então eu também não deixaria esse filme em outro lugar a não ser no ranking S, porque aqui a gente está falando de um dos melhores de todos os tempos. Também ali uma baita maneira da gente encerrar esse vídeo aqui com esse excelente Weekend. E assim a gente encerra esse primeiro vídeo aqui com o cineasta Jean-Luc Godard. Como são muitos filmes aqui, a gente levaria horas para ficar falando aqui sobre cada um e tudo mais, então preferi deixar os pontos fortes, né, que eu considero aqui de cada um. Estou bastante satisfeito com essa lista. Eu acho que a filmografia do Godard tem muito pano para manga, então ele passou por diversos períodos ali e, cara, diversos períodos que eu poderia estar fazendo aqui a mesma coisa. Ele se manteve na vanguarda até o final da vida. Para mim, o Le Livre des Mages, que é o último filme que ele lançou, né? Para mim é um dos melhores da década, é um dos melhores do Godard. E é um filme que ele lançou com 80 e poucos anos. Então, cara, imagina que esses filmes que a gente falou aqui foram lançados na década de 60. Ou seja, 50, 60 anos fazendo filme, o cara ainda consegue fazer filmes de vanguarda e filmes absolutamente relevantes, não só na filmografia dele, como no cinema de uma maneira geral. Então não é por acaso que eu considero ele um dos maiores e um dos meus favoritos aí, sem dúvida. Então foi esse aqui, Jean-Luc Godard. Se você gosta, se você não gosta, se você nunca tinha ouvido falar, compartilhe aí depois com a gente, que conversar sobre cinema é uma coisa que eu amo também, então gostaria muito de ter essa troca. E nos próximos vídeos vou trazer mais cineastas aqui para aproveitar esse mês cinéfilo aqui que eu estou propondo. Então, por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima. À la prochaine!